Olá, eu sou o Reinaldo, sou especialista em Tolkien e membro fundador da Valinor, e este é mais um episódio, senhoras e senhores, de Passos pela Terra-média, o podcast no qual eu converso com vocês sobre a obra do professor Tolkien quase que eu falei Tolkien errado, enquanto eu passeio com a minha doguinha treteira que gosta de comer coisas muito estranhas na rua, a Zelda. Neste momento a Zelda inclusive está fuçando no chão aqui próximo ao bosque com segundas, terceiras, até quartas intenções. Vou tentar tirar ela daqui. Estou um pouco nervoso, talvez vocês estejam percebendo pelo tom de voz ou por alguns tropeços, porque eu queria apresentar uma ideia, uma hipótese original, eu acho, de minha parte de interpretação de alguns elementos do Silmarillion e também de O Senhor dos Anéis, que eu acho que ninguém propôs com a formulação que eu estou propondo neste momento. Eu deveria, em algum momento, já faz anos que eu deveria ter passado isso, talvez eu consiga fazer em algum momento uma publicação formal disso, mas enquanto isso não rola, vou falar com vocês sobre isso, que é a ideia de comparar, então, a Casa de Elros, a casa dos governantes de Númenor, que depois vai desembocar, obviamente, nos governantes de Arnor e Gondor e no nosso querido Aragorn Elessar Telcontar, para usar o título completo dele no trono, e comparar então a história dessa grande casa real com a história da casa de Davi, da família real de Davi, no texto bíblico e depois com a própria figura de Jesus, que é, segundo o Novo Testamento, o último representante dessa casa real, além, obviamente, também de ser uma figura divina para a crença cristã. O Tolkien, indiscutivelmente, tem uma influência muito grande das escrituras judaico-cristãs, tanto o Antigo Testamento quanto, mais sutilmente, o Novo Testamento, na obra dele. A questão é a gente não cair no excesso do que as pessoas às vezes chamam de paralelomania, né? Dessa mania de fazer paralelos e de achar essas coisas como algo muito simples e muito direto o tempo todo. Essa influência ela tende a ser mais sutil e mais estrutural. Mas eu acho que nesse caso tem uma série de indícios bem interessantes que eu quero discutir com vocês, que eu acho que podem ser sim pensados dentro dessa lógica. E acho que o elemento mais importante, a gente vai sair um pouquinho agora, só como aviso para vocês, a gente vai sair um pouquinho da Terra-média em si e falar um pouquinho da lógica narrativa e literária da Bíblia hebraica de início, para contextualizar, espero que faça sentido, e depois a gente volta então para a obra do Tolkien, mas para pensar essa narrativa macro, essa trajetória macro, né, da Casa de Elros, dos reinos de Númenor e depois de Arnor e Gondor, até a gente culminar na figura do Aragorn. Então, qual que é essa trajetória? Como é que, então, na obra isso se reflete? Primeiro, contextualizando rapidamente, o que a gente vê no texto bíblico, a gente está falando, então, basicamente dos dois livros de Samuel e dos dois livros dos reis no Antigo Testamento, que são, para os cristãos, parte dos livros históricos. Curiosamente, do ponto de vista judaico, na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, considera-se como livros proféticos. É curiosa a classificação, mas enfim, está ali relativamente no começo essa trajetória. Tem um repeteco de grande parte desses dados, dessas informações, dessas histórias, nos dois livros de crônicas também. O que acontece é uma trajetória, uma narrativa que é moldada pela visão que muitos especialistas chamam de história deuteronomística ou deuteronomista, que é então a perspectiva do autor do livro do Deuteronômio, aquele lá do finalzinho do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tradicionalmente atribuídos a Moisés, né? O Deuteronômio é o último livro, e acredita-se então que essa mesma escola, digamos, essa mesma tradição de textos literários e religiosos que forjam a Bíblia, forjam não no mau sentido, que criam, né, a Bíblia hebraica, é que deu forma então a essa narrativa, pegando obviamente fontes anteriores, fontes um pouco diferentes também, mas
dando uma unidade para essa narrativa da grande trajetória do povo de Israel e depois, quando se dividem, né, viram os reinos de Israel e de Judá, o reino de Israel no norte da Terra Santa, o reino de Judá no sul. E nessa grande história, obviamente, muitas e muitas coisas acontecem, né, desde a fundação do reino com a sagração do Saul, que depois é rejeitado pela sua infidelidade a Deus, de acordo com os narradores, e é substituído por Davi, e toda a dinastia de Davi, que se mantém mais ou menos firme em Judá, em Jerusalém, até a destruição final de Jerusalém pelos babilônios, quase 500 anos mais tarde. Então é muito, muito tempo que se passa. Mas tem alguns elementos comuns que são os seguintes, né? Primeiro, a fidelidade ao Deus único dos israelitas é o critério pelo qual os reis, os governos são sempre julgados. E, por um lado, esse é um dos grandes exemplos. Então, toda vez que essa fidelidade à aliança dos israelitas e depois de Judá com Deus, ela é violada, existe uma punição. E, mesmo com a máxima punição, existe a ideia do chamado remanescente, do resto fiel do povo em relação a essa aliança com Deus. É uma coisa que a gente vê principalmente, não tanto, a gente vê um pouco também na história deuteronomista, mas a gente vê principalmente nos livros proféticos, em livros como Isaías, por exemplo, que é o grande exemplo. Por exemplo, que o grande exemplo é ótimo, né? Então no livro de Isaías a gente vê bastante isso, a ideia de que um remanescente, um restinho de pessoas fiéis e da própria casa real de Davi vão continuar ligadas então a essa aliança com Deus e podem, mesmo com toda a desgraça, com toda a destruição, com toda a punição pela infidelidade, pelo pecado, isso vai ser restaurado de alguma maneira, né? Isso é uma coisa que fica mais ou menos profetizada, prometida realmente por Deus e pelos profetas que estão falando em nome de Deus para esse povo. Então tem esses dois elementos, infidelidade de um lado, a doutrina, a ideia do remanescente fiel do outro. E na questão ainda da infidelidade, que seria bom mencionar também, o papel da figura do rei, da casa real, da fidelidade da casa real, dos monarcas, a essa história, a essa ideia da fidelidade em Deus. Isso é muito, muito importante para que esse remanescente continue funcionando. Só que isso é um pouco mais complicado, porque não basta muitas vezes que existam reis que de um lado não são fiéis à aliança, depois outros tentam retomar a aliança, mas em algum momento você vê um processo de, digamos, a balança pendendo para um lado, né? Pensando até em termos da mitologia egípcia, aquela coisa de se você ser julgado no final da morte, se botam seu coração na balança, se ele pesar demais pelas suas maldades, pelas suas iniquidades, não vai ter jeito, a balança vai pender para um lado e você vai ser condenado. No caso do povo de Israel também tem um pouco isso. Chega um momento em que o peso do que foi feito de mal já é tão grande que não tem muito como voltar atrás, e pelo menos o reino como um todo, ele não tem mais como ser salvo. E o que a gente vê, por exemplo, acho que talvez o grande... Tem dois exemplos, na verdade, mas um mais intenso que o outro. Tem as figuras, no caso de Judá, do reino de Judá, né, do reino do sul. O reino que sobra depois que o reino de Israel no norte é destruído pelos assírios, pelo primeiro grande império ali da região, que toma conta, então, da Palestina, do Oriente Próximo como um todo. Então, primeiro, tem em Judá, a gente tem o rei Ezequias, que mostra, depois de uma série de infidelidades da casa real, ele mostra uma fidelidade de novo à aliança com Deus e tenta fazer uma restauração religiosa. E por isso, Jerusalém é poupada, né, da invasão dos assírios, não chega a ser capturada nem destruída diretamente pelos assírios. E bem mais tarde, quase um século mais tarde, um descendente do Ezequias, que aí sim é a grande figura do arrependimento e da volta da casa real à fidelidade com Deus, que é o Josias, né, que faz toda uma renovação religiosa muito forte
do povo de Judá, apresenta uma devoção a Deus que rivaliza com ou até supera a do ancestral dele, que é o grande modelo, que é o Davi, que é o rei Davi. Mas o que é profetizado para ele mais uma vez é como ele não conseguiu equilibrar essa balança, não conseguiu colocar numa situação realmente firme essa fé de novo do povo como um todo para Deus e por todas as iniquidades que foram cometidas antes deles, pelos ancestrais dele, ainda continua sendo decretada a queda do reino e a destruição de Jerusalém. Então mantenham, principalmente Josias na cabeça, acho que é o grande exemplo para a gente voltar para a situação da casa de Elros. Enfim, espero que quem não conhecia bem a história bíblica tenha ficado mais ou menos claro, não tenha sido um sonífero para quem já conhecia muito bem de cabo a rabo essa história. E agora a gente volta então para a Terra-média e para os paralelos. Então, pensando de novo na situação de Númenor, dos ancestrais de Númenor, toda a trajetória do reino de Númenor e finalmente dos reinos de Arnor e Gondor na Terra-média. O que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem então a fundação de Númenor, que é fundada pelos povos que mantiveram a sua fidelidade aos Eldar, aos Elfos, aos Valar e, portanto, ao Deus único, o Eru Ilúvatar. E qual que é o grande prêmio por essa fidelidade heróica diante de forças muito superiores às deles, que eram as forças do Morgoth? Eles ganham justamente a terra. A terra prometida, a terra da dádiva, como diz o texto, que é a terra de Númenor, que é a ilha de Númenor. Praticamente um paraíso terrestre, para usar talvez até de novo a analogia bíblica aqui, é literalmente quase uma terra onde corre leite e mel, uma terra que eles têm de tudo, que não falta nada para eles, que eles têm paz durante séculos e séculos, e que faz então com que eles tenham durante muito tempo, durante mais de um milênio, uma vida muito, muito boa, longe de toda a desgraça, de todo o terror, de toda a maldade que eles tiveram que enfrentar na Terra-média. Governados então por uma casa real que tem essa bênção divina e que inclusive descende em parte por causa da Melian, de Melian a Maia, né? Uma das figuras inclusive angélicas lá da origem do mundo, que se encarnou e casou com o grande rei élfico, o Thingol, o Elo Thingol. Então eles têm literalmente sangue divino, quase. E essa dinastia, então, que se mantém no poder durante toda a trajetória, que é muito, muito longa, que são mais de 3.000 anos. Tempo de duração, assim, literalmente de egípcio, né? Mais ou menos a mesma duração que o Egito tem como um reino independente, ou semi-independente, com alguns interlúdios, é a duração do reino de Númenor. Agora, o que a gente vê, então, é que com o passar do tempo, essa aliança, inclusive religiosa, de fidelidade religiosa, que os reis de Númenor têm com os Valar e, obviamente, com Eru Ilúvatar, o único lugar, inclusive, da Terra-média não, né, do mundo de Arda, né, como um todo, né, a Terra-média é o continente que está lá longe de Númenor, Númenor está no meio do caminho entre a Terra-média e Valinor, mas é o único lugar de Arden que a gente sabe de um culto constante e duradouro, com rituais bastante claros, em honra justamente ao único Deus verdadeiro, como eu expliquei em outros episódios aqui, que é o Eru Ilúvatar. Eles não têm um templo, mas eles têm o Meleltar, a montanha que é o pilar do céu, onde em momentos bem estabelecidos todo ano, algumas vezes ao ano, então essa adoração a Ilúvatar, ela acontece e é formalizada. E o rei tem um papel muito importante nisso. É um rei que é ao mesmo tempo sacerdote, né? Uma figura, se a gente pensar de novo em paralelos bíblicos, para quem conhece, que pode lembrar até o Melquisedeque, né? que é um rei e sacerdote que aparece aparentemente na região que vai ser Jerusalém e que é honrado pelo próprio Abraão, pelo grande patriarca e ancestral dos israelitas e dos judeus. E o Tolkien usa inclusive o termo ele usa em inglês para colocar direitinho para vocês, para não ter dúvida, que é Lineal Priest Kings, então é linhagem
de sacerdotes reis ou de reis sacerdotes, que é então a linhagem de Númenor. É bem, bem importante isso também. Ok, a Zelda está indo para lugares, ela está em pleno boldly go aqui, ela quer ir para lugares que ela nunca foi, não sei o que ela viu aqui. O que você está vendo aqui, meu? É sagui? Ah, eu acho que ela achou um sagui. Vou ter que arrastar aqui, gente, desculpem a sonoplastia, ela é muito treteira. Deixa eu ver se eu consigo retomar o raciocínio aqui. Então, é isso, tem um papel muito, muito claro da linhagem real de Númenor, da casa monárquica de Númenor, como reis e sacerdotes ao mesmo tempo dessa única religião verdadeira, que é a crença em Eru e Ilúvatar. Só que aí os séculos vão passando, os milênios vão passando, e aquela inquietação espiritual que vai levar Númenor para o buraco começa a se instalar. A gente já discutiu isso no episódio sobre o colonialismo que vira satanismo. Começa com uma fome por bens materiais e por domínio das terras, das vastas terras da Terra-média, que aparentemente estão ali devolutas, né? Latifúndio improdutivo, tá cheio de gente lá, grupos tribais, mas Númenor acaba então querendo tomar conta do boteco. E isso obviamente não para por aí, isso degringola em descrença religiosa, espiritual mesmo, então eles param paulatinamente de acreditar. Primeiro de acreditar que o destino dos homens, né, esse destino que envolve a mortalidade, que envolve ir para fora dos círculos do mundo, que não é o mesmo destino da vida longamente indefinida dos elfos na Terra, em Ada, que esse destino não é um plano, digamos, benfazejo, bondoso, de Ilúvatar, que eles não sabem qual que é o resultado, mas que eles têm que confiar nesse plano, mas que tem alguma coisa mais sombria nisso, e que eles querem de alguma maneira conseguir ter aquilo que os elfos têm, ter algo parecido com essa vida indefinida, com o corpo físico na Terra. E aí esse anseio e a maneira como eles repudiam então os conselhos e a ajuda dos Valar, que faz com que eles caiam no buraco definitivo quando então o Sauron volta a se tornar uma potência militar, a desenvolver uma potência militar na Terra-média. O nosso amigo, o nosso desquerido Ar-Pharazôn derrota o Sauron aparentemente, né? Leva o Sauron com ele de volta para Númenor como prisioneiro, entre aspas. E é aí então que o Sauron não só intensifica a descrença, que pode dizer quase o ateísmo dos Númenóreanos, como faz com que eles se voltem então para uma espécie de satanismo, para uma adoração das trevas e da figura do Morgoth, que na verdade, como o Morgoth agora está quase totalmente impotente, lá jogado no vazio, como um ventinho no vazio, é só uma figura para o Sauron se colocar na posição de verdadeiro rei de Númenor, no fim das contas. E isso faz com que então o rompimento entre os Númenóreanos e os Valar e Ilúvatar seja quase definitivo, com os sacrifícios humanos, com todo aquele horror que a gente discutiu já também, que é um processo muito, muito semelhante então aos momentos, vários momentos, muitos momentos que até predominam na verdade, de corrupção dos israelitas e do povo de Judá também, dos israelitas como todos, israelitas e judaítas, como o pessoal diz também, que deixam de lado então a fé, a aliança que eles tinham feito com o Deus bíblico e passam a adorar uma série de outros deuses. É uma narrativa, pelo menos, que o historiador deuteronomista conta. As coisas são um pouco mais complicadas do ponto de vista histórico, mas enfim, do ponto de vista da inspiração da narrativa, dá para tomar como base mais ou menos o que acontece nessa narrativa bíblica mesmo. Então os paralelos acho que estão ficando cada vez mais claros. A aliança original, a bênção original, depois deixar de lado essa aliança, e aí agora como é que a porca começa a torcer o seu rabinho. A gente vê então a divisão dos Númenóreanos em dois grandes partidos, que já estava acontecendo um pouco antes, alguns séculos antes, na verdade, tudo Númenor é tudo muito lento e muito comprido, mas um pouco, entre aspas, antes
da chegada do Sauron e da construção do templo maligno indicado pelo Sauron em 2 grandes partidos. Na verdade, talvez um grande partido e um partido pequeno, né? O Partido dos Homens do Rei, que mantém essa postura de rebelião em relação aos Valar, a antiga aliança, e o Partido dos Fiéis, que é justamente o equivalente ao remanescente, ao resto de Israel e Judá, que se mantém fiel à sua aliança com Deus, nesse caso, a aliança com Eru e Ilúvatar. E a gente tem finalmente uma figura que é muito, muito equivalente. A figura do Ezequias e principalmente do Josias, que é, se vocês estão lembrados da leitura do Silmarillion e da passagem do capítulo ou subparte ali do Silmarillion, que é a Queda de Númenor, do Akallabeth, que é a figura do Tar Palantir, né? Que nós vimos também recentemente aí na série Os Anéis de Poder, que é essa figura então josiânica, essa figura de um rei que tenta trazer o seu reino de volta para a antiga aliança, para o caminho que é o caminho da luz, da misericórdia, do respeito ao passado bondoso de Númenor, ao passado que não era um passado de arrogância, que não era um passado de domínio, de império, mas era um passado de bondade e de praticamente pacifista em grandes aspectos. É o que o Tar Palantir quer, mas o Tar Palantir, apesar de estar com a visão correta, ele chega basicamente tarde demais. O número já está muito dividida e com um predomínio muito maior dos homens do rei. Não tem como ele sozinho, mesmo com o apoio dos fiéis que restaram, dele simplesmente fazer com que a história de Númenor voltasse um passo. As engrenagens ali já estão rodando e já estão funcionando, e ele então praticamente morre de desgosto, sem perceber não, né? Sem realmente conseguir nenhum grande avanço. O paralelo aqui não é tão claro, mas tem um pouco disso no caso do Josias, que acaba sendo simplesmente morto em combate pelo faraó do Egito, e ele pelo menos é enterrado na sua cidade e tudo mais, mas logo depois que ele morre, então, as reformas religiosas, o desejo de voltar à aliança antiga são todas desfeitas, e a adoração a outros deuses que não o Deus de Israel volta a acontecer em Jerusalém, e é vista então pela história deuteronomista como esse prelúdio, né, como essa antessala da destruição de Jerusalém, assim como a morte do Tar Palantir e a ascensão ao poder do Ar-Pharazôn é esse prelúdio, essa antessala da queda de Númenor. Mas, mais uma vez, a ideia de resto, a ideia de que um pequeno grupo de pessoas fiéis que estão presentes ali, consegue se safar da destruição. No caso de Jerusalém, o que a gente vê é que mesmo com a destruição da cidade, a captura da casa real de Davi, alguns membros ali são levados vivos para o exílio na Babilônia, e com a queda do Império Babilônico, os judeus podem retornar para sua terra, os que estão exilados na Babilônia, que é basicamente a elite do antigo reino de Judá. Temos ali alguns membros da família de Davi, como o Zorobabel, que tem esse nome justamente por causa da Babilônia, né? Babel é Babilônia em hebraico, por ter nascido na Babilônia, da família real judaica, da família real de Judá. E segundo a tradição, então, dos textos bíblicos, das genealogias que a gente encontra, por exemplo, no comecinho do Evangelho de Mateus, Jesus seria descendente, com muita distância, né? Com muitas gerações no meio, dessa família real de Judá, que é o que a gente vê no caso também da família do Elendil, dos seus filhos, o Isildur e o Anarion, que então, pela graça de Ilúvatar, aparentemente, graças também ao fato de que o pai deles, o Amandil, o pai do Elendil, o Amandil, vai para o oeste tentar pedir uma ajuda para os Valar, eles conseguem então voltar
para a Terra-média e levar consigo, inclusive, mudas da árvore branca, que é esse grande símbolo, né, da herança espiritual mesmo dos Valar e do auge de Valinor para a Terra-média. E lógico que muitas gerações depois, né, todo aquele rolo que a gente vê nos apêndices, principalmente no apêndice A, da história longa e muito difícil de Arnor e Gondor, dos ancestrais do Aragorn. O Aragorn tem um pouco dessa figura crística, dessa figura de renovação messiânica, ao recriar o reino unificado, então, dos Númenóreanos na Terra-média, e com esse elemento diretamente religioso que o Tolkien explica um pouquinho nas cartas dele, que é o momento em que o Aragorn, não sei se vocês lembram, ali bem logo depois do momento da consagração, da coroação dele, em que ele encontra então uma mudinha, aquela linda e pequena e escondida mudinha da árvore branca que tinha sobrado, que parecia que tinha morrido nos pátios, né, no pátio da fonte em Minas Tirith, mas que está ali. Ele inclusive usa aquela frase muito legal em Quenya, fala "Ye, ou tu vienes", tipo, sim, eu a encontrei, né? Que é o momento então em que essa renovação, inclusive religiosa, inclusive espiritual, é marcada quando ele reencontra essa conexão muito, muito antiga e de gerações e que tem um elemento espiritual muito forte com os Valar, que é representado pela árvore branca. Esse é um momento talvez culminante, e o Tolkien fala, inclusive de novo nas cartas, que aquele lugar provavelmente era uma espécie de, ele usa o termo em inglês, shrine, um pequeno templo, um pequeno centro religioso no Monte Mindolluin, que é o monte ali de Minas Tirith, não à toa numa montanha, assim como era a adoração a Ilúvatar no Meneltarma, para marcar justamente esse momento de renovação espiritual, de ligação de Gondor e do Aragorn com esse passado de adoração ao Deus verdadeiro que estava lá no Meneltarma em Númenor. Enfim, o que a gente pode tirar de tudo isso? Por um lado, é lógico que isso tem a ver com a maneira como Tolkien está retrabalhando mitos e simbologia religiosa de coisas que para ele eram muito importantes. Ele acreditava muito fortemente, então, na fé cristã e em toda a trajetória bíblica como uma espécie de mito histórico, da simbologia dos mitos adentrando a história, e nisso acho que ele está muito correto, por mais que a gente saiba que tem elementos muito misturados de mito, de lenda e de história real no texto bíblico, mas nesse ponto acho que o Tolkien acerta ao enxergar essas simbologias. E eu acho que outro ponto muito importante, que tem a ver com a definição, com a filosofia mesmo da história deuteronomista, que eu abordei lá no comecinho, Zelda tretando com outros cachorros treteiros aqui, neste momento crucial do final. Enfim, essa filosofia do historiador deuteronomista, ela está muito ligada à responsabilidade social coletiva. O que eu quero dizer com isso? É a visão que pra gente hoje muitas vezes é chocante, né? Quando a gente vê Númenor afundando e tal, mas não tinha ninguém que prestasse em Númenor que sobrou, não tinha criança inocente em Númenor afundando e tudo mais. É aquela coisa que lembra Sodoma e Gomorra também, para pensar em termos bíblicos. Mas a ideia de que as sociedades, elas têm essa responsabilidade coletiva, que é uma visão do mundo antigo mesmo, que uma vez que uma sociedade aceita que seus líderes levem ela para um lado que é cruel, que é negativo, essa sociedade como um todo acaba pagando o preço que a gente vê no caso de Númenor também. Uma visão que pra gente obviamente é estranha, tem problemas éticos sérios, mas do ponto de vista mítico, e de novo com essa ideia de recuperar elementos da visão da antiguidade, o Tolkien acaba incorporando isso também. E finalmente chegamos ao fim, é isso, pessoal. É o episódio mais longo do podcast até aqui, estamos pirulando, aliás, saudade do meu querido amigo Pirula que está lá se recuperando, força para ele, e quem sabe os episódios vão ficar ainda mais longos e densos. Espero que eu tenha feito sentido, que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários outras ideias aí de temas mais cascudos que vocês queiram que a gente aborde por aqui, que fiquem episódios ainda mais longos.
E é isso. Obrigado pela atenção. Como dizem os elfos, Namari, adeus, pessoal.